Shalom, queridos. Hoje é Atos capítulo 20. Como tema, temos o jovem Eutico e a despedida de Paulo. Nesse capítulo 20, Paulo levantará Eutico da morte, história curiosa e que nos ensinará algo valioso. Paulo estará livre do sangue de todos os homens, preverá a apostasia dentro a igreja e revelará um ensinamento de Jesus. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo causará choro e comoção, dizendo que é a última vez que o verão. Contexto histórico de Atos capítulo 20. Paulo acaba de visitar e conferir o batismo do Espírito Santo aos irmãos em Éfeso, pregando e operando muitíssimos milagres, até mesmo por meio de suas vestes. Os filhos de Cefa, judeus exorcistas, tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, em nome de Paulo, e foram surrados por eles, ouvindo: Vós quem sois? Os discípulos da deusa Diana causaram tumulto contra Paulo e seus companheiros por atrapalharem seu comércio de imagens de prata. Atos 20, versículo 1. Paulo vai para a Macedônia. Paulo aproveitou a ocasião para reunir-se pela última vez, com os cristãos em Éfeso, antes de partir para a Macedônia. Atos 20, de 2 a 3. Paulo é cercado por ciladas. Paulo provavelmente seguiu para Filipos e Tessalônica, na Macedônia, antes de ir para a Grécia, onde permaneceu 3 meses, possivelmente em Atenas e Corinto. As ciladas por alguns dos oponentes judeus de Paulo aparentemente fizeram com que ele mudasse seus planos de viagem. Ele decidiu viajar por terra da Grécia até Macedônia, onde embarcou em um navio em Filipos. Atos 20, versículo 4. Os companheiros de Paulo. Vários companheiros de Paulo procediam de cidade por ele visitadas durante suas viagens missionárias. Atos 20, versículo 5. Paulo em Troade. A narrativa com nós retoma e continua até o versículo 15. Podemos ver sobre isso em Atos 16, 10. Atos 20, versículo 6, Paulo em Filipos. Quando chegou a Filipos, Paulo navegou após os dias dos pães ázimos para Troade, onde ficou 7 dias. Atos 20, versículo 7, o longo discurso de Paulo. No primeiro dia da semana, Paulo se reuniu com outros cristãos para partir o pão, tradição que aparentemente começou logo após a ressurreição e ascensão de Cristo. Por pretender partir no dia seguinte, Paulo falou até a meia-noite, porque já ia se despedir, então falou até meia-noite. Atos 20, de 8 a 10. O jovem Eutico caiu de sono. Pedro levantou entre os mortos uma discípula chamada Tabita. E agora Paulo aparentemente fez e estava realmente morto ou apenas inconsciente. A declaração de Paulo de que sua vida estava nele sugere de forma muito natural que Eutico estava vivo.
Neste caso, levantado morto significa que ele estava inconsciente e parecia morto. Atos 20, versículo 11. Paulo o traz de volta do sono. Apesar do drama com Eutico, a multidão subiu novamente para partir o pão, comer em conjunto e falar até a alvorada antes de Paulo partir. Atos 20, de 12 a 13. Paulo vai a pé para Assós. A narrativa que segue os eventos dos que estavam no grupo, nós que navegaram de Troade até Assós, onde encontraram Paulo que tinha viajado a pé. Atos 20, de 14 a 15. O grupo se reúne novamente. O grupo se encontrou em Assós, onde Paulo embarcou no navio, o qual parou em vários portos antes de chegar a Mileto. Esse versículo encerra a sessão em primeira pessoa no plural. Acabou os nós. Atos 20, versículo 16. Paulo tem pressa. Paulo parece ter decidido conscientemente navegar por Éfeso em sua pressa de chegar a Jerusalém para o Pentecoste. Ele pode ter desejado evitar Éfeso pelo fato de ser possível que sua presença causasse algum tumulto. Atos 19, 23 a 41. Além disso, ele possuía laços estreitos com a igreja de Éfeso e, no caso dele, parar na cidade seria difícil despedir-se dos irmãos. Atos 20, 17. Paulo envia alguém a Éfeso. Nesse versículo, os líderes da igreja em Éfeso são chamados de anciãos, mas são referidos como supervisores, no versículo 28. Esses termos designam um título funcional e formal da liderança da igreja. A igreja de Éfeso parece ter tido uma estrutura formal de liderança. Atos 20, 18 a 35. Esse discurso difere dos demais sermões de Paulo em Atos, É o único proferido para um grupo de cristãos e possui vários paralelismos com temas expostos nas cartas paulinas. A referência ao seu serviço ao Senhor, suas perseguições, o fato de não deixar de ensinar, seu ministério tanto a judeus como a gregos, a necessidade de arrependimento, considerar sua vida como consumível e terminar a carreira. Atos 20, de 18 a 20. Paulo discursa em Éfeso. A marca de um mestre do evangelho realmente fiel é que ele ou ela não deixa de focalizar todo tópico que, embora impopular ou pessoalmente difícil, seja útil para os discípulos. Atos 20, versículo 21. O arrependimento proposto. A mensagem de Paulo, tanto aos judeus como também aos gregos, chama ao arrependimento para com Deus, em virtude dos pecados pessoais, e também convida à fé no Senhor Jesus. Esse é um excelente resumo da missão da igreja. Atos 20, de 22 a 23. Destino de Paulo a Jerusalém. Paulo não se intimida com o conhecimento dado por Deus de que prisões e aflições o esperam. Sua persistência em ensinar, a despeito das dificuldades, é um modelo para todos os discípulos cristãos. Atos 20, 24. A coragem de Paulo. Paulo
relativiza os seus sofrimentos ao declarar que não considera preciosa a sua vida. O importante para ele era concluir com alegria o percurso, sua carreira, que lhe fora estabelecida pelo Senhor Jesus, que envolvia testemunhar das boas novas da graça de Deus. Atos 20 e 25. Não os verei mais. De duas uma. Ou Paulo imaginava que as coisas podiam piorar para ele em Jerusalém, ou o apóstolo não tinha intenção alguma de voltar para essa parte do Mediterrâneo. Sua intenção, depois de visitar Jerusalém, era ir para Roma e além. É por isso que ele declarou aos anciãos de Éfeso que ele não veria nenhum deles novamente. Atos 20 e 26. Estou limpo. Paulo declarou que estava limpo do sangue de todos porque tinha proclamado o evangelho de Deus a eles. Isso significa que ele havia sido fiel na proclamação do plano da salvação, inclusive o juízo vindouro. Portanto, ninguém podia acusá-lo de que não os havia advertido. Atos 20, de 27 a 28. A apostasia. Paulo usa a linguagem do pastoreio para descrever a responsabilidade dos líderes da igreja de Éfeso, aqui eles são chamados de supervisores. Um homem encarregado do dever de ver que as coisas a serem feitas pelos outros são feitas corretamente, o superintendente. Ou era supervisor ou superintendente. Atos 20, de 29 a 30. Lobos ferozes e homens perversos. Paulo claramente não considerou a doutrina incorreta como algo de pouca importância. Ele chamou os falsos mestres de lobos vorazes, porque a eternidade depende. A eternidade depende da correta compreensão do Evangelho. Precisamos entender o Evangelho, porque ter a eternidade com Cristo depende dessa compreensão. E não tem dificuldade, basta crer que o Espírito Santo veio para ensinar e buscar o ensino que ele tem a fazer para nós a cada dia. Atos 20, 31. Vigiai. Paulo descreve seus 3 anos de ministério ativo em Éfeso como um período de vigilância constante, advertência e sincera preocupação. Os eventos registrados em Atos se encaixam bem nessa descrição. Atos 20, 32. Estejam entregues à desgraça de Deus. Paulo entregou aos cristãos de Éfeso a graça de Deus, que fortalece. Deixa eu repetir aqui. Atos 20, 32. Tem o tema: estejam entregues à graça de Deus. Paulo entregou aos cristãos de Éfeso a graça de Deus, que fortalece os discípulos em suas tarefas terrenas e provê herança eterna aos santificados, aqueles que são santificados por Deus. Atos 20, de 33 a 38. Mais abençoado é dar do que receber. Paulo nunca foi motivado por dinheiro ou fama, como demonstrado por seu trabalho. Como foi demonstrado isso, que ele não tinha esse interesse por fama, por dinheiro, pelo seu trabalho árduo, que ministraram suas necessidades e as daqueles que o acompanhavam. O dito de Jesus é mais abençoado dar do que receber, é encontrado somente aqui. Ele se assemelha a alguns ditos de Jesus em outras partes. Lucas 6, 38.
Obviamente, Jesus falou muito mais do que está registrado nos evangelhos. João 20, de 30 a 31, Atos 21, 25. Mostra que Jesus falou muito mais, nem tudo foi escrito. Mais um capítulo concluído no nosso discipulado MAIF. Louvado seja Deus. É o capítulo 20 de Atos que foi concluído. Deus é bom. E eu quero que vocês não se esqueçam que nós precisamos não somente estar ouvindo os comentários, mas também colocar o nome do seu discipulador ou da sua discipuladora. Aqueles que estão usando esse estudo na célula, colocar o nome do seu líder de célula e da sua colíder de célula. É dessa maneira que eu mantenho o Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém organizado. Eu vejo o nome dos líderes e aí eu tenho ali já tudo escrito, anotado no ministério, na documentação de quem são, quantos são os discipuladores do ministério e quantos são os líderes de células e colíderes de célula. Por favor, ajudem o meu trabalho. Nós precisamos manter a casa de Deus em ordem. Não podemos ter nada desorganizado. Quem faz a obra de Deus relaxadamente é maldito. E eu estou tentando de todas as maneiras fazer uma obra de excelência, mas dependo de pastores, de missionários, de bispos que estejam fazendo aquilo que está sendo proposto, enviando os questionários respondidos, colocando o nome do discipulador apóstolo Elias, da discipuladora apóstola Rai, para poder eu estar vendo isso como exemplo diante dos discípulos. Os discípulos, por sua vez, colocam o nome de cada pastor, de cada bispo, de cada missionário, que eles estão sendo discipulados por eles, e aqueles que estão discipulados por outros discipuladores em cada congregação, também colocam o nome do seu discipulador ou discipuladora. É assim que se mantém a ordem. Nós sabemos que onde está Jesus, a ordem, e Ele está conosco. Por favor, não neguem isso. Façam conforme a presença dEle está na sua vida. Mostra isso, porque isso é necessário. O testemunho é que diz quem você é ou quem vocês são. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores, com seus discípulos, com todos os líderes de células, com seus componentes de células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.